a história da literatura de cordel é muito longa. Sim. Normalmente nós conhecemos a literatura de cordel chegando à Bahia com os nossos colonizadores portugueses em 1500, né? Mas a literatura de cordel já campeava abundante na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Sim. E não somente isso, ela já chegou ali vindo do período medieval, né? Inclusive, tem até uma estrofe minha que diz isso: 900 anos antes da era cristã havia na velha Grécia um poeta que toda tarde saía gemendo versos saudosos ao astro rei que morria. Quer dizer, era o próprio Homero já fazendo aparecer o que seria no futuro a literatura de cordel. E também porque naquele tempo, 900 anos de Cristo por aí, os poetas eram tidos como verdadeiros deuses. O poeta não era considerado uma pessoa comum, entende? O poeta era considerado um deus. Bom, aí ali Homero, Cícero, Augusto, até a Roma de Virgílio, a Espanha de Cervantes, Portugal de Camões, os poetas eram deuses. É tanto que os circunstantes declaravam logo após: o que vimos e ouvimos, gesticulação e voz, são de um verdadeiro Deus, não de mortais como nós. Quer dizer, as genuflexões, a maneira, porque toda a vida do poeta foi poeta e ator. Né? Ele sempre teve as mãos livres para demonstrar a arte, o sentido da arte no gesto das mãos, dos braços, etc. E ali na Península, Portugal e Espanha, ali pelo final do século XVI, início do século XVII, os poetas, também chamados naquele tempo lá em Portugal, mais de menestréis, eles iam aqui numa rua estreita, ali de Madrid, de Barcelona, né? As ruas estreitas. Deste lado aqui da janela uma moça, dessa janela aqui do outro lado uma moça, que ficava conversando uma com a outra de uma janela para a outra, naquelas ruas estreitas daquele tempo, né? Aí o poeta ia no meio, declamando sua produção. A literatura de cordel era apresentada basicamente na forma de louvação, para conquistar a simpatia dos poderosos, e de galanteio para conquistar as garotas. Entenderão dessas duas formas que era manifestada a literatura de cordel. Quando o poeta chegava na janela, que tinha a garota que ele considerava mais bonita, ele também dizia, normalmente a redondilha, que ele a considerava mais bonita. Naquele tempo, a literatura de cordel era em redondilha. Normalmente estrofe de 4 versos de 7 sílabas. Não era ainda essa literatura de cordel rica como é hoje. Naquele tempo era só isso. Olha, se você está produzindo a literatura de cordel em redondilha, só na forma de elogio, galanteio ou louvação, logo é muito estreita para ir. O poeta não conhece limite. Entende? Aí o poeta se achava preso somente a essa modalidade pequena, que a redondilha menor, estrofe de 4 versos de 7 sílabas. Quando veio para o Brasil, na comitiva de Pedro Álvares Cabral, também chamado de Pedro Álvares Cabral por se tratar de família de criadores de cabra em Portugal, o nome da família era Pedro Álvares de Gouveia. Pedro Álvares de Gouveia, mas como era de criadores de cabra, era o nome Pedro Álvares Cabral, né? Luiz Antônio Ferreiro, quer dizer, porque era da família dos pessoas que trabalhavam o ferro. Enfim, naquele tempo, o nome das pessoas se referia ao local que nasceu, ou à profissão que exercia. Basicamente isso, né? O barman, entende? O que é o padeiro, o pedreiro, e assim por diante. E naquele tempo, na literatura de cordel do Brasil, nós podemos ver isso. Inácio da Catingueira, que morava na província de Catingueira. Romano do Teixeira, que nasceu e viveu no Teixeira. Patativa do Assaré, né?
e assim por diante, né? Usava-se muito o nome do lugar para dar o nome ao próprio poeta. Aí a literatura de cordel chegou ao Brasil, conforme já lhe disse, aportou da Bahia, com a comitiva de Pedro Álvares Cabral, mas engatinhando e sem nome. Porque a herança peninsular de Pliegos Sueltos, Espanha, ou Folhas Soltas ao Volante, Portugal, esse perdeu-se dentro do tempo. É tanto que, quando a literatura de cordel hoje não tem mais nenhum, pouquíssimo vestígio daquela produção ibérica. Engatinhando e sem nome, Andrew, a literatura de cordel ficou no Brasil até a chegada de Gregório de Matos, 1623, 1696. Aí, veja bem, que 1500 para 1600, a produção dele é mais ou menos como ele nasceu em 1623, 1696, o que significa dizer que, quando ele estava em atividade poética propriamente dita, é por volta de 1650, por aí, né? Não é mesmo que nasce, não nasce produzindo, nasce ficar em condições de poder começar, por mais inspirado que seja, por mais genial que seja, ele vai ter que esperar o momento de florescer. Aí o Gregório de Matos, um poeta satírico, um poeta da língua envenenada mesmo, né, utilizando palavrões e tudo na produção dele, deu o nome de literatura popular. Agora veja, André, que longe dessa expressão corresponder à verdade, porque quando nós estudamos, a primeira coisa que nós aprendemos é saber que literatura é algo que tem que ter letra. A presença da letra, sem letra não é literatura. Né? Mas de qualquer maneira, André, já tinha a vantagem de ter nome, de estar batizado. Tem um ponto de partida, literatura popular, pronto, já, né? Um ponto de partida, um ponto de apoio para você crescer a partir dali. Um século depois, mais ou menos, um século depois, mais ou menos, mais para menos, já o Viola de Lereno dava o nome de poesia popular. O que também não corresponde à verdade, por uma razão simples como H2O. Porque a literatura de cordel, Andrew, não é poesia. A literatura de cordel é uma expressão narrativa, essencialmente narrativa. Pela beleza da narrativa, pelo vigor da narrativa, pela maneira impressionante como o poeta de cordel faz sua narrativa histórica, ou episódica e tudo mais, impressiona pela beleza narrativa. A poesia pode aparecer no momento de grande inspiração do poeta, desde que entendamos o sentido da palavra poesia. Poesia é criação. Tudo bem que a narrativa vem do grego. Poesia é criação. É claro que tudo que se faz é criação. Onde era que nós estávamos? Falando de que o cordel não é poesia, sim, é expressão narrativa. É uma expressão cultural narrativa, muito bonita, empolgante mesmo, mas narrativa. E também há uma outra diferença, essa diferença eu deixei claro lá nos Estados Unidos. Um poeta de 40 ou 50 anos antes não tem mais nada que ver com o poeta de hoje, não. Só tem o sabor da literatura de cordel é preservado. Mas o poeta de hoje é um poeta que tem escolaridade formal, normalmente um bacharel em letras, um bacharel em história e tudo mais. Não tem nada para aqueles meninos semi-analfabetos daquele tempo, não, senão o mérito de rasgar caminho, porque eles abriram caminho para a literatura de cordel. Mas nós não podemos comparar a produção do Gonçalo de hoje com a dos meninos daquele tempo, porque eles não tinham. Né? Não tinha escolaridade formal, não tinha sustentação, não tinha uma riqueza verbal, não tinha um patrimônio
de vocabulário para poder trabalhar com facilidade. Ainda mais que você sabe que língua portuguesa tem essa particularidade de ser muito rica de sinônimos e tudo mais, que facilita a vida do poeta. Então, os meninos naquele tempo não tinham isso, mas de qualquer maneira eles foram os responsáveis pelo que é a literatura de cordel hoje no Brasil. Aí, com o tempo, foram aparecendo as modalidades, e o nosso primeiro poeta, Deus tomou uma interessante providência. Não nos mandou poetas. Para que poetas, se não tinha como editar suas produções? Aí o primeiro poeta que chegou ao Brasil foi Silvino Pirauá, 1848, 1913. Silvino Pirauá, o primeiro poeta da literatura de cordel a produzir textos romanceados e tudo, né? Os outros antes dele eram poetas de improviso, violeiros, que hoje chamam de repentistas. Inclusive na Bahia tem um muito bom. Aí Silvino Pirauá, que produziu, aliás, no livro que você está levando, Sem Cordéis Históricos, sabe que o Silvino Pirauá, o Zezinho Mariquinho, o Capitão do Navio, são possivelmente os dois primeiros textos da literatura de cordel. Os outros meninos, como já dissemos, do tipo assim, Ugolino, Romano do Teixeira, Inácio da Catingueira, Fabião das Queimadas, eram só repentistas, eram só violeiros repentistas, eles não eram escritores. Aí, e o verbete cordel, muito novo, porque com uma cultura tão antiga como a literatura de cordel, que vem da Grécia de Homero, somente recebeu o verbete cordel em 1881, por ocasião da publicação do Dicionário Contemporâneo de Caldas ao Leite, em Portugal.